E se você ganhasse milhões fazendo aquilo que você já faz? Mesmo assim, você iria querer mudar de carreira? Bom, editora, roda a vinheta pra gente desenrolar esse assunto aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da Vetor Private, ao canal do conhecimento, ao canal da renda extra, canal da produtividade, da alta performance, ao canal que vai elevar o seu nível de consciência, o seu nível de execução, o seu nível de grana. Bom, eu sou o Leonardo Gonçalves e de visual totalmente novo, né? Eu coloquei um arrepiado aqui com topete, com moicano, ainda tô me estranhando aqui também. Mas seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, dá o like, ativa a notificação que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, todas as terças e quintas-feiras. E qualquer configuração que mudar, aqui em cima, ó, aqui ó, nos avisos do canal vai ter lá os avisos de vídeos novos. Mas terças e quintas estamos aqui com vídeos novos, com conteúdos novos para você. Eu, o meu café e sempre uma boa ideia para trocar com você. E eu, poxa, me apresentando rapidamente, né, só um pouquinho do que eu estou fazendo agora, não minha história, vou desenrolar aqui durante o vídeo, mas eu tenho lidado por ser mentor de produtividade, renda extra e trilhado um caminho junto com os meus mentorados de construir um negócio, eu tenho lidado muito com aquela cruel dúvida, né? E aí, será que eu preciso sair do meu emprego? Será que é hora de eu sair, de eu transicionar minha carreira? Será que eu preciso trocar a minha carreira? Será que eu preciso trocar a minha profissão? Eu já começo por aqui, né? Existem dois tipos aí de trocas de carreira e de profissão. Que seria o quê? No âmbito profissional, uma carreira você constrói basicamente, né, para ficar mais fácil, para ficar mais didático, no mercado corporativo. Então, por exemplo, eu tive uma carreira bancária, né? Eu trabalhei na Caixa Econômica, trabalhei no Banco Santander, trabalhei no Banco Bradesco. Eu tive uma carreira, eu fui crescendo corporativamente ali, eu fui ganhando ali promoções, ganhando destaque, ganhando cada vez mais dinheiro também, fui crescendo na minha carreira bancária, carreira no mercado financeiro, né? Fui assessor e sou até hoje assessor de investimento, fui na minha carreira. Mas aqui mesmo, nesse último ponto que eu falei, com assessoria de investimentos vinculada a uma corretora, eu já precisei transicionar de profissão. Por mais que dentro do mercado financeiro eu deixei ali de ser CLT e fui para um outro regime, o regime PJ, o regime de empresa, né? Um regime que você precisa ter ali digamos que um melhor preparo, até mesmo emocional para lidar, um preparo financeiro para sair. E eu vou falar um pouco disso nesse vídeo, tá? E a transição de carreira, ela acontece toda vez que, por exemplo, quando eu saí do Bradesco e fui para o Santander, foi uma transição de carreira. Quando eu fui ali, né, do Santander para a XP Investimentos, no caso, para um escritório, para ser sócio de um escritório, foi uma transição ali profissional, né, de profissão, beleza? E depois ainda, né, fiz uma outra transição de profissão. E quando você transiciona de carreira, você precisa aprender habilidades novas ligadas àquele novo cargo, àquela nova realidade daquela empresa, aquelas regras daquela empresa. Isso é transição de carreira. Você vai fazer as mesmas coisas de repente ou coisas muito similares dentro do que você já faz. Então, por exemplo, você é médico, é médica e você atende clínica geral. Aí você vai para uma especialidade, você está transicionando de carreira dentro da sua área de atuação. Você vai precisar aprender a especialidade que você vai mexer. Agora você é médico e quer virar, sei lá, personal trainer. Aí, pô, tá ligado, mas você vai ter que aprender como ser personal, ter resultados e aí vai, né? E eu passei por esses momentos, né? Eu passei por transição de carreira, por transição de profissão. Lembrando que a de profissão você precisa aprender uma nova habilidade, né? Como o médico virou ali personal no nosso exemplo, ele precisou aprender uma nova habilidade, uma nova profissão e quiçá uma nova faculdade.
Vamos supor que você hoje é administrador e você quer virar, sei lá, nutricionista. Você vai precisar fazer a faculdade, ou mesmo personal, você vai precisar fazer uma faculdade de educação física ou de nutrição, porque algumas profissões ainda hoje depende de órgão de classe. Quer ser contador precisa de uma faculdade, quer ser advogado precisa de uma faculdade. E a boa notícia é que eu enxergo assim, por resultados, por livros, por exemplos, por estudos, que é o que, Léo? Eu enxergo que qualquer pessoa hoje tem a oportunidade de transicionar de profissão, de carreira, a hora que bem entender. Desde que, como eu falei, eu vou discorrer nesse vídeo aqui, siga algumas regras. E que regras são essas, Léo? É na pedra, tem que seguir isso, é só isso, né? Senão não funciona de outra forma? Não, não é. Não é. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas antes eu quero desenrolar com você um assunto. Quando o meu mentorado chega pra mim e fala, Léo, eu quero mudar de carreira. Hoje chegou um, inclusive, preciso até responder aqui e bater um papo. Quero trocar de carreira, quero trocar de profissão, quero fazer uma transição de carreira. Aí vamos lá. Primeiro, por que uma pessoa quer trocar de carreira? Por que eu quis trocar de carreira? Eu quis trocar porque a minha carreira bancária não me dava a liberdade de tempo e a liberdade financeira que eu buscava e até hoje busco e sempre buscarei de ser, de ter, de fazer. Vou dar um exemplo muito básico que vai ser um vídeo no canal só com esse tema, tá? Que é assim, quando você, vai lá, você é CLT hoje, tá? Aí você vai viajar para um lugar X, para uma praia com amigos e enfim, aquele movimento legal, passa um feriado, um final de semana, e aí você se depara com um domingão, sendo que o feriado próximo é na terça, e segunda-feira você trabalha. O domingão você tem que voltar para casa. E tá legal, você tá lá na sexta, você foi no sábado, domingo foi legal, aí já começa a te dar aquela tristeza, fala, porra, tem que voltar, cara, porque amanhã eu tenho que trabalhar e terça-feira eu posso até voltar, mas na quarta eu trabalho de novo. E o pessoal vai ficar até quinta ou sexta ou emendar a semana, porque muita gente vai trabalhar, mas vai trabalhar de lá. Eu já passei por isso muitas vezes. E galera, eu odiava passar por isso. Eu não gostava, me incomodava. Me deixava numa situação assim, caraca, velho, não posso fazer o que eu quero. Eu não tenho essa liberdade. Eu não... Sabe quando você não se sente dono, protagonista da sua própria história? Você tem que seguir algo contra a sua vontade. E não significa dizer que eu ia lá e trabalhava mal e largava. Não, nada disso. Muito pelo contrário. Sempre trabalhei bem, sempre fiz o que tinha que fazer. Mas eu não gostava daquela situação, né, principalmente, entre outras, mas eu não gostava daquela situação de ter que seguir uma regra, um horário, sendo que eu poderia ser triplamente mais produtivo se eu ficasse ali na semana, no exemplo que eu estou dando, nessa chácara, nesse lugar, né? Então, isso me incomodava, isso era uma dor para mim. Mas, vamos para um outro diagnóstico. Não me faltava, por exemplo, propósito no que eu fazia. Não me faltava alegria no que eu fazia. Não me faltava vontade de aprender mais naquilo que eu fazia, de me desenvolver mais. E não era para mim um martírio, né? Não sugava a minha energia ter que fazer isso. Eu não gostava, mas é diferente de tudo que eu falei agora. A gente vai falar de cada um desses itens que eu falei aqui para vocês, tá? O que eu quero dizer é que você realmente precisa fazer algo, dar um jeito na sua carreira, fazer uma transição, fazer um movimento, quando você se encontra nessa situação. Vamos de novo em cada uma delas, né? Te falta propósito? Por exemplo, quando eu trabalhava no banco, o meu propósito ali, a minha intenção, a minha ideia, a minha energia, ela era para sempre eu ser promovido, sempre eu bater meta, sempre eu ser reconhecido, sempre eu ganhar ali bonificação e reconhecimento, né? Bonificação em grana e reconhecimento e estar bem.
Eu tinha um propósito. Isso me fazia bem e me fazia fazer o que eu fazia. Muito bem, inclusive. O que o que fazia, Léo? Bater as metas, ligar para os clientes, aguentar às vezes alguns desaforos. Isso me fazia tranquilamente fazer ali a minha rotina de alta performance dentro do banco muito bem feita. Sempre foi assim. No que você faz hoje, te falta alegria? Por exemplo, eu sempre fui, e isso está nos stories, lá arquivados até hoje, e vários outros vídeos e fotos, e quem me conhece, se você me conhece pessoalmente, você sabe, eu sempre fui muito feliz, muito alegre fazendo o que eu fazia. E até hoje sou, fazendo o que eu faço. Te falta alegria? Anota aí, pega um papel e caneta, papel, caneta, tal, e ó, toma nota, anota, tá bom? Vamos lá, eu e você aqui, anota, isso pode ser muito importante, isso pode ser determinante para sua carreira agora, para sua vida, para o rumo da sua vida, da sua família, né, para o seu rumo financeiro para os próximos anos. Te falta alegria? Porque faltar alegria é algo ruim. E não me faltou, não me faltava, não me falta hoje alegria para fazer o que eu faço. Te falta hoje no que você faz vontade de aprender mais? Anota aí. Vai, anota. Enquanto eu bebo café aqui, anota. Por exemplo, eu sempre estou estudando. E eu sempre estava estudando. Enquanto CLT, enquanto mundo corporativo, banco, fora banco. Eu ia e voltava do banco, por exemplo, no meu caso, escutando um podcast, ouvindo abertura e fechamento de mercado e me inteirando, entendendo, aprendendo aquilo que eu não sabia. Eu sempre estava aprendendo. Porque eu sempre quis, o meu objetivo sempre foi crescer e estar bem formado. E eu te pergunto, te falta vontade de aprender mais? Te falta vontade de crescer? Te falta vontade de ir além naquilo que você faz? Anota. Pô, no que eu faço hoje, não aprendo mais nada, sinto que não evoluo, sinto que emburreço, sinto que não é bem a minha cara fazer o que eu faço, sinto que não é legal, né? E agora, o último ponto que eu trouxe aqui, né, sobre essas perguntas, essa autorreflexão. É um martírio fazer aquilo que você faz? Suga a sua energia? Te dá prazer e realização fazer o que você faz? Ou te tira a energia e te suga a energia? Questionamentos fortíssimos aqui pra você. Anota. Não, Léo, realmente o que eu faço, chega pra mim domingo ali, na hora do programa X, me bate tristeza em saber que eu vou, não gosto, chego cabisbaixa, não me desce mais, Léo, tá complicado. Mas e se? Se foi negativo, tudo isso que eu falei pra você. E se, agora vem a pergunta-chave, você ganhasse milhões, eu disse milhões, eu comecei o vídeo assim, não foi? Para fazer a mesma coisa que você faz hoje. Quais seriam essas respostas? E se você pudesse trabalhar com as pessoas que você mais ama, admira, gosta, quais seriam essas suas respostas? Essas perguntas são, de novo, fortíssimas. Por quê, Léo? Porque você concorda comigo que quando você precisa desempenhar um papel que você não gosta e é pago para fazer e mal pago para fazer, você acaba, além de não gostar, odiando? Mas se você faz aquela coisa ganhando muito bem, não gosta, mas faz pelo dinheiro, a longo prazo não é legal. Você vai fazer, vai viver bem e tal, mas você vai ficar sempre refém do emprego, do trabalho, do dinheiro. Não é legal também. Mas agora, se tudo isso que eu falei agora, que você respondeu, com o dinheiro sanasse, e aí? Não, aí se eu ganhasse milhões fazendo o que eu faço, bom, aí acho que meu propósito seria melhor, acho que eu iria mais alegre, iria ser mais feliz, acho que me daria vontade de aprender mais, de evoluir mais. E se para essa pergunta a sua resposta foi um sim, para os milhões, sim, né?
Então, de repente, você não precisa mudar de carreira. De repente, você precisa hoje aumentar o seu nível de capacidade e competência para fazer aquilo que você faz virar algo financeiramente muito melhor. Virar algo muito mais escalável. Virar algo que realmente vale a pena o seu tempo, a sua vida, a sua energia, a sua disposição. Afinal, quando a gente coloca tempo e energia em algo, a gente está colocando vida. É a nossa vitalidade, a nossa energia vital, a nossa vida. O tempo é a vida. A gente mede as pessoas que nascem e falecem pelo tempo que elas ficaram aqui. Tempo é vida. Certo? Então, vamos lá agora. Vamos começar a fechar esse pensamento. Léo, vamos lá. Eu me identifico muito com você quando você disse que não gostava de nos finais de semana prolongados, de feriados, você tinha que voltar a trabalhar. Eu me identifico com isso. Para todas as perguntas ali, não foi legal a minha resposta. E se eu ganhasse milhões, poderia ser até mais feliz e tal. Mas ainda assim, eu não gostaria ali de ter os meus finais de semana e o meu tempo e entrar às 9 e sair às 6, fazer horário de almoço e seguir ordens e regras. Isso ainda assim não é meu perfil. Então, posso te falar uma coisa? Aí sim, você pode estar em um ponto de começar uma segunda fonte de renda ligado com aquilo que você já faz hoje, porque são as habilidades que você faz, que você gosta, né? Uma coisa é você fazer aquilo que você ama, porém está sendo mal remunerado. Outra coisa é fazer aquilo que você odeia, independente da remuneração, ou até mesmo sendo bem remunerado. Como eu falei aqui, no longo prazo, essa conta não fecha. Então, vamos lá, pensar junto. Se eu trabalhei 12 anos, eu, Leonardo Gonçalves, isso é um fato, trabalhei 12 anos no mercado financeiro e eu aprendi algo sobre finanças, eu aprendi algo sobre investimento, eu aprendi algo sobre o mercado financeiro e eu amo isso, por que não eu começar a ligar pontos para as pessoas que de repente não têm esse conhecimento? Por que não organizar no meu prédio, no prédio que você mora, uma reunião, joga no grupo lá do condomínio, né, no seu condomínio, uma reunião para você explicar para as pessoas o que você faz e como você faz. Por que não você, em resumo, transportar aquilo que você faz que você ama, que não te dá dinheiro nem liberdade, e começar um negócio que vai te dar muito dinheiro, escala, liberdade. Porque, na minha visão, tá, galera? Eu hoje não, dificilmente, tá? Mas hoje eu não me adapto mais a um regime CLT. Por que, Léo? Porque fazem 1 ano e pouco que eu saí do CLT, né? Hoje, vocês que me acompanham mais aqui, você deve saber que eu moro em São Paulo, no Rio de Janeiro. Neste momento estou em São Paulo. A semana passada eu estava no Rio de Janeiro e de repente semana que vem estarei lá de novo. Então eu moro lá e aqui, fico nessa ponte aérea. Trabalho muito mais do que se eu estivesse ainda no CLT, mas se eu simplesmente decidir desligar a câmera aqui e hoje não trabalhar mais, eu posso. Ou se eu quiser virar madrugada, dando treinamento, gravando treinamento, adquirindo conhecimento, lendo livros, eu posso. Se eu quiser acordar às 5h30 da manhã para dar treinamento, eu posso. Se eu quiser dormir até às 8, 9, 10 ou meio-dia, eu também posso. A grande verdade é que quando você pensa em mudar a sua carreira, em fazer uma transição, você tem que pensar nos prós, nos contras, mas se aquilo que você mais quer está incluso nesse pacote. Por exemplo, lembra que eu falei no começo do vídeo? O que eu mais queria, uma das coisas que mais mexia comigo era a liberdade de tempo. Era poder trabalhar de onde eu queria. Não tinha home office onde eu trabalhava. Mesmo em pandemia, mas mesmo com tudo, eu tinha que ir para lá. Então, hoje a rotina que eu levo, ela sanou a minha maior dor. Mas, aqui eu já te falo uma coisa também, conteúdo extra, hein? De repente a liberdade que você tanto ama, a liberdade que você tanto gosta, é a própria que pode te derrubar. Estava conversando com outro mentorado esse final de semana e ele me falou assim, cara,
ele fez a transição de carreira, né? Eu me sinto muitas vezes com medo, desesperado, porque agora não tem mais ali uma certeza do que vem no final do mês. Aí eu perguntei pra ele, mas você tá feliz? Ele, muito. Aí eu falei pra ele, mas tá melhor do que estava? Muito. Falei pra ele, você se sente hoje protagonista da sua história, da sua vida? Muito. Falei, legal, então, meu amigo, sebo nas canelas. Trabalhe. O trabalho sempre vai devolver. O trabalho sempre vai fazer questão de premiar aquele ou aquela, né, que faz por onde, que faz por merecer. O trabalho ele sempre vai premiar aquele ou aquela que decide arriscar, tomar risco, no caso, e viver os seus sonhos. Mas não é só trabalhar muito. Não é sobre trabalhar muito. Não é sobre isso. E sim sobre você entender que quando você está empreendendo, quando você está fazendo uma transição de carreira, quando você está querendo uma nova carreira, você vai precisar de uma outra coisa. Que é aprender a delegar, aprender a liderar pessoas, aprender a montar time. Porque o empreender, o ir além, o delegar significa você trabalhar menos e ter mais resultado. E o empreender é sobre isso. É sobre você criar um alto resultado cada vez mais trabalhando menos. Cada vez mais tendo menos trabalho manual e mais responsabilidade. Aquela responsabilidade do crescimento. Então é sobre isso. É sobre você entender que se você decidir mudar de carreira, você tem que jogar um jogo alto. Você tem que jogar um jogo high ticket, high level. Um jogo high, um jogo top. Por que, Léo? Porque, pensa comigo, quantas pessoas hoje você conhece que trabalham, comumente chama por conta, né? É autônomo, trabalha por conta, que está 10, 15, 20 anos, quiçá 30, 40, 50 anos. Como eu vou falar isso? Vou usar o exemplo do Zeca, meu dog. Correndo atrás do rabo. Você conhece essa pessoa há muito tempo. Há muito tempo que ela vive relativamente bem, mas ela vive mais escrava ou escravo do trabalho do que qualquer pessoa que trabalha muito dentro do regime CLT. Pelo menos CLT, você entra às 9, sai às 6, acabou o expediente, só amanhã, final de semana às vezes você não trabalha, ou quando é de sábado tem horário, e aí desliga, não tem responsabilidade. Enquanto algumas pessoas acabam que têm triplamente mais responsabilidade e não consegue escalar o seu trabalho, não consegue escalar o seu negócio. E vive ou muito mal financeiramente, sempre trocando 6 por meia dúzia, como fala comumente, né? Ou até mesmo ganhando dinheiro, fazendo dinheiro, conseguindo fazer dinheiro, mas com trabalho até o teto. Muitas vezes porque não confia no outro, não consegue acompanhar o desenvolvimento do mercado, não consegue liderar, não consegue delegar, ou é centralizador, centralizadora. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é o caminho para você entender que uma transição de carreira não é tão simples. É para você entender, você se responder aquela pergunta que eu fiz no começo, que você ganhasse milhões fazendo o que você faz, de repente você precisa aumentar a sua renda com mecanismos, né, aprender e ter novos conhecimentos para você continuar fazendo aquilo que você faz e de repente não é interessante para você a transição de carreira total. Ou que seja, mas você tem que entender que muitas coisas virão. Você tem que entender outra coisa também, você precisa fazer um colchão financeiro quando você vai falar de transição de carreira. Simplesmente cansei, não quero mais fazer o que eu faço, quer saber? Vou mudar de carreira. Não é assim. Não é assim. Aí sai, né, com um exemplo, né, com dívidas, com, sei lá, carro para pagar, filho, empréstimo, casa, né, aluguel, custo de vida alto, vive sempre ali enforcando aqui, e aí quer fazer transição de carreira. Tá errado. Tá errado. Eu me preparei minimamente 2 anos e meio, quase 3 anos,
praticamente 3 anos para fazer a minha transição de carreira, para sair ali do CLT. Eu não precisei baixar o meu custo de vida, mas eu programei muito bem antes. A passo que muitas pessoas, para fazer um movimento desse, vai precisar sim baixar o seu custo de vida. Ah, Léo, hoje eu pago, sei lá, R$ 2.000 de parcela do meu carro. Tá. E de moradia? De moradia eu pago 3, tá? Já dá 5. E de custo de vida? Meu cartão vem 4. Porra, você já tem que ganhar minimamente para pagar, para zerar o negócio, tem que ganhar 10 mil. Quanto você ganha? Eu ganho 8. Então essa conta não tá fechando. Tem crédito tomado? Ah, tem uns consignados aí, né? Você percebe que tá tudo errado? Aí você fala pra pessoa, você quer transicionar de carreira, você quer pensar a longo prazo, você quer entender que para você mudar de nível, para você melhorar o seu nível financeiro, o nível da sua família financeiro, você tem que elevar e diminuir o seu padrão, mas elevar no longo prazo os seus ganhos. Eu preciso ganhar mais dinheiro, né? Eu preciso elevar meus ganhos. Mas, pô, trocar o carro, pegar um carro mais barato, cara, isso aí pra mim vai ser difícil. Pô, mas... E aí começa, né? Aí fala, quer saber? Deixa quieto. Nem queria muito mesmo, não. Até gosto do que eu faço e tá tudo bem, eu ganho bem lá, dá pra pagar minhas contas, às vezes falta, às vezes sobra, e quando tem bônus eu acabo quitando os meus empréstimos, aí faço outro. Galera, pra finalizar esse vídeo já, tá? Isso é a corrida dos ratos. Isso é viver uma vida mesquinha. Desculpe a força e o peso dessa palavra, mas isso é aceitar viver uma vida mesquinha. Isso é aceitar viver uma vida sem realização. Eu dei vários motivos aqui, eu falei de benefícios, eu falei de dificuldades, que é para todo mundo, mas eu vou finalizar aqui com uma mensagem positiva. Eu te coloquei para pensar, se você está no momento hoje de transicionar de carreira ou de profissão, eu te coloquei para pensar, porque de fato não é fácil, eu não quero que de repente a partir de uma influência minha, de algo que eu deixo de falar para você, que é a realidade que eu tenho essa informação, você toma uma decisão e depois você vai lá, sei lá, no meu Instagram e fala, pô, Léo, segui seu conselho e me estrepei. Segui ali o que você falou, me estrepei. Não é isso que eu quero aqui, eu quero o contrário. Eu quero que você chegue lá e fale, pô, Léo, realmente, eu vi seu vídeo e fez muito sentido, eu acho que eu não estou pronto hoje para fazer uma transição de carreira. Mas, como eu vou finalizar de forma positiva isso daqui, esse vídeo aqui, ele é a realidade, eu sempre falo aqui a verdade, a realidade, e ele serve para você se preparar. Para você entender que se há valores fora do que você faz hoje, que você não encontra no seu trabalho, e eu falo valores inestimáveis, pode ser preço também financeiro, mas eu falo de valores, como por exemplo, o meu valor de liberdade, para mim importa muito. Se há valores que você não alcança, o que você quer alcançar, ou se o que você quer alcançar financeiramente não está no seu trabalho, entenda que você precisa fazer alguma coisa, porque ninguém vai fazer por você. Entenda, quando a gente fala de carreira, de profissão, a gente não está falando de plano de 6 meses, 5 meses, 1 ano. A gente está falando de 10, 15, 20, 30 anos. Então, por que não se preparar 2, 3 anos a partir de agora? Agora. Por que não você começar a se preparar hoje? Não é amanhã não, é hoje. É pegar o caderno e colocar aqui, ó, as contas que você tem que diminuir. Uma outra pergunta também, quanto custa o seu estilo de vida hoje? Quanto custa? Quanto que você custa hoje, mensalmente? Quanto você ganha e quanto você custa? A primeira pergunta para você se fazer quando você quer mudar de carreira é isso. Por que, Léo? Porque você precisa entender que quando você custa X, você precisa ter pelo menos 6 daquele X acumulado para você tomar um passo para uma carreira que você quer. Quiçá 12, que é o ideal. 24 vezes, que seriam 2 anos, né? Seria o mundo perfeito. Mas eu entendo como é a vida e entenda também. Entenda que eu estou falando aqui para você de algo que você pode fazer e começar hoje. Quem sabe daqui 2 anos você ter recursos acumulados suficiente para você e para sua família não passar perrengue, para você e para sua família não passar sufoco. E aí você, com esse recurso, vai ter a tranquilidade para fazer uma transição. E durante esse caminho, e é aqui que eu entro, inclusive, é aqui que o Projeto 30K entra, é aqui que a Vetor Private entra. Você precisa de uma renda extra.
Você precisa dar início ainda hoje, dentro do que você já faz, do seu CLT, você precisa ainda hoje dar início à sua renda extra, que vai te dar o suporte necessário para você fazer essa transição. Quiçá que você ganhe, faça, aprenda a fazer muito mais dinheiro do que você já faz no CLT com a sua renda extra. Entende a necessidade de uma renda extra? A renda extra não é só para você ter um estilo de vida melhor e ganha 2.000 ali, 3.000 aqui, 1.000 ali, 500 e tal e faz parceria. Não é só isso não é só sobre isso. É sobre você entender que sim, as coisas estão ficando mais caras, que a gente precisa de mais dinheiro para viver, mas no longo prazo eu preciso criar um negócio. E no médio prazo, para eu fazer uma transição de carreira, eu não posso simplesmente abandonar tudo aquilo que eu construí, abandonar tudo que eu faço. Não posso simplesmente fazer isso e ir para um outro lugar sem apoio, que aí o desespero vai bater, o medo vai bater, né? Bom, eu falei um pouco hoje sobre algumas verdades que doem, né? Mas que é possível para todo mundo. Se você quiser transacionar a sua carreira, se você quiser mudar a sua carreira, a sua profissão, comece hoje. Se uma merda muito grande não acontecer, você vai viver muitos anos aqui. Ah, mas a faculdade lá são 4 anos, Léo. Pô, entra na faculdade. Já vai passar um, você tá chorando ainda. Aí passa 2, era metade do curso. Aí passa 3, pô, aí tava no último ano, passa 4. Putz, olha, se eu tivesse entrado, teria me informado. Vai lá, faz. Pô, Léo, mas e se eu fizer e descobrir que não é isso? Vai, filho, vai, filha. Comece, não tem problema não terminar alguma coisa que não faça mais sentido para você. O problema é persistir no erro sem solução. O problema é você ficar sempre batendo numa tecla, não fazendo nada e passa o tempo e chora e frustra e o tempo vai passando, já está com uma idade muito avançada que fica inviável fazer qualquer tipo de movimentação e fica refém do trabalho e depois do INSS, né? Ganhando, sei lá, quantos por cento a menos do que você ganha a vida inteira, com um custo muito elevado, endividada, refém de consignado. Enfim, vou terminar esse vídeo por aqui. O meu recado para você final é, se você tem vontade de fazer a coisa acontecer, se você tem garra, eu quero fazer, comece a se preparar. Entenda que a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. De novo, se inscreva no canal, se você gostou do conteúdo, dá um like, ativa a notificação. E até o próximo vídeo. Vitorize. Valeu. É nóis. Tamo junto.